Fala pessoal, bem-vindo de novo ao Poker PHP, se torne um mestre PHP. E na aula de hoje temos o ginásio de fogo, utilizando a classe SOAP para consumir web services. Então hoje a gente vai aprender a consumir web services SOAP utilizando a classe nativa SOAP do PHP. O que tem para hoje, Pokémon? Instalando e utilizando o SOAP UI para verificar o web service, utilizando a classe nativa SOAP para realizar uma chamada web service e retornando o resultado da chamada. Vamos consumir o web service então? Então, primeiro de tudo, a gente vai aqui no site do SoapUI para baixar o SoapUI. É só clicar aqui em Downloads e daí você vai em Download SoapUI. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Daqui em Download SoapUI, né? O SoapUI tem para bastante SEO, todos os Linux, Windows e Mac, tá? Você vai dar um get it aqui no SoapUI Open Source. Daí você vai salvar ele, vai demorar um pouquinho. Beleza, então galera, finalizamos aqui o download. A gente vai abrir aqui o SoapUI para instalar. Daí cada SEO vai ter uma instalação diferente, mas é next, né? Aceito. SoapUI aqui. Eu vou dar create folder aqui. Beleza. Vou esperar ele instalar. Beleza. E vou dar aqui um run. Então beleza, galera. Por que serve o SoapUI, né? Pra gente fazer os testes com o web service que a gente vai consumir, né? Seja com PHP, seja com qualquer outra linguagem. O legal dele é que ele já verifica quais são as chamadas que a gente pode fazer, né, quais dados são os dados de entrada e já fazer os testes em relação ao retorno desse XML, né? Que o SOAP trabalha com XML na maioria das vezes. Se não 100% das vezes, 99.999 é realizado com XML, tá? Então a gente vai entender como é que vai fazer o SOAP UI trabalhar com esses web services e daí a gente vai fazer a mesma chamada que a gente for fazer no SOAP UI, a gente vai fazer através da classe SOAP do PHP. Beleza. Então a gente vai criar aqui New SOAP Project. Aí você coloca aqui o nome do projeto, no caso vai ser teste, tá? E aqui o inicial da WSDL. Então vai ter um link, uma URL que eles vão passar que vai ter web service, tá? E se essa web service terminar em ASMX ou qualquer outra coisa, você coloca uma interrogação WSDL no final para que você possa achar o WSDL e pegar os dados dele. Aqui no SOAP UI ele já cria os dois tipos de conexão que a gente pode fazer no SOAP aqui. Né, o SOAP versão 1.1 e o SOAP versão 1.2. Tá? O que ele vai te dar? Ele vai te dar aqui em request o tipo de XML que você vai enviar para eles. No caso aqui, eu vou ter que enviar três parâmetros, né? Temperatura, from unit e to unit. A temperatura é a temperatura que eu tenho, from unit é a unidade que eu tenho a temperatura agora, e to unit a unidade que a temperatura vai. Por exemplo, eu tento transformar 10 graus Celsius em 10 graus em graus Fahrenheit. Quantos graus Fahrenheit seria? Eu coloco aqui a temperatura 10, né? E daí eu tenho que saber o que é from unit e o que é to unit. A parte legal é o que? Eu posso, por exemplo, entrar no WSDL, tá, da aplicação, eu posso entrar no WSDL do web service e verificar qual o tipo de dados que ele recebe. Então eu tenho aqui, né, ó, a sequência, né? Eu tenho que ter um mínimo de ocorrência e um máximo de ocorrência, que seja, quantas vezes tem que aparecer esse parâmetro para mim. Temperatura, eu tenho que ter uma temperatura que ele é o que? Ele é um double. Ele é um número do tipo double. Ou seja, é um número que pode ter ou não casas decimais, ok? E eu tenho aqui, por exemplo, o from unit. Ele é do tipo TNS Temperature Unit. E o to unit também é Temperature Unit. Então você pode procurar aqui o que é Temperature Unit. Então a gente acha aqui em Simple Type Temperature Unit, ou seja, o tipo temperatura Unit. O que pode ser? Ele pode ser degree Celsius, quer dizer, graus Celsius, degree Fahrenheit, que é graus Fahrenheit, degree Rankine, que é o grau Rankine, degree Reaumur, que deve ser graus Reaumur, ou Kelvin. Então eu posso transformar de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, Rankine para Celsius, assim sucessivamente. Então eu tenho que passar esses três dados, ok? Então vamos lá.
Então eu quero transformar 10, né, graus Celsius, degree Celsius, para Fahrenheit, que é degree, ok? Degree Fahrenheit. E daí eu vou rodar aqui, ele vai me dar o resultado, ou seja, 10 graus Celsius em Fahrenheit são 50 graus Fahrenheit, ok? Então eu tenho aqui graus Celsius, graus Fahrenheit, e eu vou ter aqui nosso resultado de 50 graus Fahrenheit. Então assim funciona no SoapUI. Eu tenho os parâmetros, no caso aqui são esses nós do XML, e eu vou ter um XML com retorno. Tá? E o parâmetro geralmente vai ser isso, vai ser um XML que vai ter um envelope aqui em cima e vai ter alguns namespaces. Ou seja, namespace SoapEnv, que geralmente ele vai ser o próprio envelope, o header, que algumas vezes vão ter cabeçalho para a autenticação, dependendo dos websites que for trabalhar. O body, que vai ter realmente os parâmetros de chamada que você vai ter, e vai ser sempre o outro namespace que é relativo realmente ao conteúdo. Dentro do body você vai ter geralmente um ou mais namespaces aqui dentro, que vão ser onde você vai enviar os seus dados, ok? Então eu tenho aqui um NumPy convert temp e tem os nossos filhos temperature, from unit e to unit, beleza? Então vamos ver como é que isso vai funcionar no PHP, utilizando a classe SOAP nativa do PHP. Então a gente vai dar aqui um mkdir no ginásio de fogo, tá? Eu vou entrar aqui na pasta, tá? Eu vou dar aqui um vim no nosso webservice.php. Então está aqui no nosso arquivo, tá? A gente vai chamar a classe de client de SOAP nativo do PHP. Então a gente coloca client é igual a new barra SOAP client, para ele saber que é a classe nativa do PHP. Como parâmetro, a gente vai colocar a nossa URL aqui dentro. No caso, a URL do nosso WSDL, tá? E aqui a gente vai colocar o interrogação WSDL. Okay? Então isso aqui a gente vai estar fazendo o quê? Um client que está fazendo uma chamada nesse SOAP aqui. Então primeiro de tudo vamos ver o que ele vai nos retornar, tá? Vamos ver o que ele vai nos retornar ao fazer esse SOAP client. Dá um clear aqui, php webservice.php, né? Então, o que ele está desenvolvendo? Ó, eu estou desenvolvendo um tipo resource, ele é um SOAP SDL. Ou seja, a gente conseguiu fazer a conexão SOAP com o nosso web service. Ou seja, o web service está correto. Ok? Agora o que tem que fazer? Agora a gente tem que fazer a chamada, aquela chamada que a gente tinha visto. Ou seja, tem que passar a temperatura, a unidade da onde eu quero fazer a conversão, para a unidade que eu quero fazer a conversão. Eu vou fazer a chamada, eu vou utilizar o método call. Result igual ao client que a gente criou, né? Tem o método call, que é o método que vai fazer a chamada. Esse método faz a chamada ao web service, ok? E daí passa como parâmetro para esse método. Primeiro, a função que a gente vai utilizar, ou seja, qual o método do web service a gente vai utilizar. Então, se a gente for no SoapUI, a gente vai ver que a chamada está escrita aqui, ó, convert temp, tá? A chamada é convert temp. Então a gente vai chamar a chamada aqui, chamar a chamada convert temp e passar posteriormente os parâmetros que a gente precisa. O que esses parâmetros são, na verdade? Eles são um array, tá? Para o PHP, ele é um array. Ele é um XML para a chamada em si. O PHP, ele trabalha com array. Então, eu vou criar aqui um array. E o array, ele vai ter que ter o quê? Vamos voltar lá no SoapUI. Nosso array, ele tem que ter esse convert temp aqui e os seus filhos. Então, eu tenho um array que ele tem uma index convert temp e dentro dessa index eu tenho 3 subindex, ou seja, eu tenho convert temp temperature, convert temp from unit e convert temp to unit. Então eu vou colocar um array, né, aqui, convert temp, aqui array convert temp, e daí eu vou ter o que?
Eu vou ter aqui outra array, que aí vão ter os dados que eu realmente preciso. Vão ter os dados que eu realmente preciso, tá? Então aqui eu vou ter onSoapY. Eu vou ter temperature, que ele vai receber, no caso, que nem a gente fez lá, ele vai receber 10, tá? Eu vou ter aqui embaixo o fromUnit, ele vai receber, deixa aqui para ficar organizado, ele vai receber degree Celsius, ok? Eu vou ter aqui o TrueUnit, ele vai receber o degree Fahrenheit, ok? Então essa array termina aqui, termina aqui, esse array termina aqui, esse result termina aqui, beleza? Então vamos dar aqui o vardump no result, beleza? Então vamos ver agora se nossa chamada vai funcionar ou não. Beleza? Nossa chamada deu certo. Ela retornou pra gente uma classe, um objeto que é do tipo std. E o resultado, para você ver, ó, ele é realmente um float 50. Tá? Ele é um float 50, que é exatamente o que a gente estava esperando. Ok? Então eu vou pegar esse valor, eu vou ter aqui um return igual a result convert temp result. Eu vou dar aqui um print r no return. Então, se eu der um PHP, ele vai me retornar 50, ok? Então, para você pegar os dados, é só você dar um return e o tipo de atributo que é retornado naquele objeto ali. Se tivesse mais outros atributos, é só você dar o result e, né, a seta para buscar o atributo do próximo resultado. Beleza, galera? Então a gente fica aqui por hoje aqui, tá? E daí eu posso só printar o valor também, já que ele é um número, tá? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham dado para entender como é que funciona mais ou menos a chamada de web service através do SOAP. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Como é que faz outras chamadas e tudo mais. Mas aqui a gente está utilizando o SOAP nativo do PHP para fazer conexão com o web service. Beleza? Gostou desse vídeo? Dá um gostei nesse vídeo aqui. Se você gostou da ideia do nosso canal, divulgue para seus amigos, compartilhe esse canal e se inscreva também. Um grande abraço e até a próxima.